Olá! Então, hoje nós vamos falar sobre a revisão dos benefícios da Previdência Social da vida toda ou da vida inteira. É o grande tema agora do momento, então vamos falar sobre essa revisão. Com o julgamento que tivemos agora recentemente do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, a revisão previdenciária do momento, então, o tema 999, que baixado pelo STJ, que foi uma ação que temos como incidente de demanda repetitiva, então nós tivemos um acórdão aonde tem efeito vinculante esse acórdão, um acordo com efeito vinculante sobre a razão de que, uma vez realmente você verificando, fazendo uma parte de a contabilidade, a planilha, para quem tem de fato o direito, havendo aí de fato, não há por que não pleiteá-lo em juízo a questão referente à revisão para a vida inteira. Então vamos entender o que quis dizer essa nossa, esse nosso tema 999 e que foi por um RESP, um recurso especial até o STJ e consagrou aí como incidente de demanda repetitivo para a questões de efeito vinculante. Então, a revisão do fato para a vida toda é uma espécie de revisão que leva em conta todo o período contributivo do segurado. Então, ou seja, porque quando nós tivemos em 1994, em julho de 1994, ocorrer aí a questão do Plano Real, onde teve uma estabilização da economia, que a economia nós sofríamos nesse período anterior com inflação de casas de 80%, 90% ao mês. Então tínhamos reajustes contínuos e, além disso, antes do Plano Real, tivemos alguns planos econômicos não bem sucedidos e que acabou se atolando o país mais em situações não equilibráveis à época. Então, quem contribuiu para a Previdência Social com o maior número de mensalidades antes de 94 e depois de 94, quando foi almejar a sua aposentadoria, ficou totalmente defasado, principalmente em razão peculiar de que não mais passou a contar, não passou mais a somar este período para fins do salário-benefício. Então, toda a contribuição que você tinha realizado antes de 94, ela não surtiu efeito financeiro para almejar o seu benefício, para majorar o seu benefício. Então, tivemos aí um grande prejuízo. Então, você imagine, por exemplo, assim, imagine um contribuinte que 20 anos ele trabalhou numa construtora. Aos 20 anos ele trabalhar numa construtora, ele então tinha ali, pagava sobre o teto. Ao chegarmos posteriormente, antes de 94, ele então deixou a construtora e passou a montar um negócio próprio dele mesmo. Imagina uma construção dele mesmo. Mas contribuía com o salário mínimo. Quando ele foi se aposentar, aquele período, digamos que ele aposentasse em 2012, 2013 agora, só contou o salário mínimo. Então ele hoje ganha salário mínimo. Mas na verdade ele deveria que ter o quê? Retroagido todo este período. Retroagindo todo esse período aí, se for numa matemática dessa de salário mínimo, que ele contribuía no teto, nós vamos ter uma diferença em torno de R$ 250 mil que ele deveria receber, porque ficou atrasado, ficou sem ele receber. Então, é uma forma que eu tenho que verificar. Então, o primeiro fato que eu tenho que verificar, que é essa da casa, na certeza aí, é de que nós tivemos a Lei 9.876 de 99, que foi um artigo 3º dela, no seu parágrafo 2º, falava da questão transitória, que eu tinha que pegar, então, a soma desses períodos para que eu pudesse ter o valor do benefício. E enquanto a média que eu tenho de 80% das maiores contribuições. Só que 80% das maiores contribuições não necessariamente que a Lei 8213 fala, no artigo 29, fala da questão de que seja só de 1994, julho, com a estabilidade do Plano Real, para frente. Essa foi uma política adotada em razão de que antes eu não tinha informações sobre questões de benefícios, principalmente que tinha benefícios que
tinham valores majorados, corrigidos, 2, 3 vezes ao ano, 4, 5 vezes ao ano, dependendo do número de infração. Então, preferiram ter essa forma para constituir uma contabilidade, uma vez que, de fato, não tinha nem como retroagir, mas ficou muito prejudicado o contribuinte. Agora, quem tem direito a essa revisão? É isso que é a parte importante que eu tenho que ter. Primeiro, apenas benefícios pré-reforma. Pré-reforma quer dizer antes da reforma da Emenda Constitucional 103. Todo benefício, se você for aposentar agora, eu já não tenho mais esse direito, porque a Emenda Constitucional 103 de 2019 alterou as regras de cálculos anteriores. Então, eu não tenho mais esse direito. Então, seria pré-reforma, só aqueles que já se aposentaram antes da reforma, ou direito adquirido antes da reforma. Aí, eu posso fazer essa revisão da vida toda. Também, a data do início do benefício precisa ser igual ou superior a 29 de novembro de 99. Então, a data do início de um benefício que você tem, você precisa de ser igual ou posterior a 29 de novembro de 89, foi que a lei 9.876 de 99 entrou em vigor. Então, esse seria o segundo requisito. E o terceiro, eu tenho apenas cálculos que sejam vantajosos, quem possui salários de contribuições antes de julho de 94, que pode ser calculado pela vida toda. Então, nada adianta também você ter todo esse requisito se você não tem as questões dos melhores contribuições suas, elas foram antes de 94. Pouco vai se adiantar. Então, esses 3 requisitos eles são extremamente importantes para que eu possa saber se o contribuinte tem essa possibilidade. Tem que ser pré-reforma, antes da reforma, ou eu tenho direito adquirido ou me aposentei. Também, a data do início do benefício precisa ser igual ou superior a 29 de novembro de 99, e as maiores contribuições que eu tive realmente foram no período de julho de 94, correto? Antes, para que eu possa almejá-lo, antes de 94. Fora isso, realmente não há possibilidade aí de requerer esse benefício. Mais uma vez, ressaltando que é importante que eu faça sempre o cálculo antes, porque o cálculo é que vai me dar as condições se realmente é possível ser majorado o valor do benefício, que pode ter, dependendo das situações, pode ser até inferior. E caso você faça alguma reforma, alguma revisão de benefício, e ele for inferior, gente, é melhor você então, e for em juízo, você então não faz a execução. Você peticiona em juízo dizendo que não há interesse de executar. Pelo menos fica naquele valor que você tinha antes. Porque você não é obrigado a executar. Deu errado, eu não executo. Pois eu não sou obrigado a ficar com um valor menor. Porque quem tem ação é que tem o direito de executar. Então, uma coisa, se eu quero cobrar do José, depois que eu cobrei do José, eu ganhei a ação, o José me deve, se eu não executar, e ele não pagar, vai ficar por isso mesmo. Porque o direito de executar sou eu. Tem muita gente que fala assim, não, só queria demonstrá-lo que eu tenho direito, mas não que eu vou fazer valer o meu direito. É uma questão muito aí peculiar, tá? Então nós temos que, é importante ressaltar nessa questão aí, os cálculos demonstram que a menor parte dos segurados terá vantagem financeiras aí nesse palco, porque hoje nós teremos um número aí bem reduzido para esses fins desse benefício da revisão para a vida. Agora, quais os fundamentos da revisão da vida toda? O fundamento para eu requerer é porque, ao calcular o benefício de aposentadoria, tendo em vista que o segurado se filiou ao regime geral da Previdência Social antes de 29/11 de 99, tá? O INSS efetuou o cálculo de benefício de aposentadoria na forma do artigo 3º da Lei 9.876 de 99, que era transitória, enquanto ele poderia ter as condições da Lei 82.13 no artigo 29, que ocorre a metodologia de cálculo não é adequada para os casos, pois previa aí no artigo 3º dessa famigerada Lei 9.876, lá no seu parágrafo 2º, que cita-se que se trata-se no fato de regras de transição. E aí eu não poderia ter aplicado, e sim aplicado o artigo 29, inciso 1 e 2 da Lei 82.13. Aí está a nossa grande diferença. Se você pegar o artigo 29
da Lei 82.13, você o verifica que, de fato, o inciso 1 e o inciso 2 dele é categórico, nos dizer que eu vou pegar a média aritmética simples dos maiores salários de contribuições e aí vou ter uma contribuição de 80% das maiores contribuições. Mas não me disse que era de julho de 94 para cá, aonde que todos acabam tendo um prejuízo nessa vivência deles. Agora, existem precedentes vinculantes, sim, como eu disse para vocês. Hoje eu tenho já o julgado do RESP, do STJ, que foi um recurso especial de Santa Catarina, que é o recurso especial 1554596, julgado como incidente de demandas repetitivas, e aí julgado aí realizado foi no dia 11 de dezembro de 2019, e fixou a tese que se aplica a regra definitiva prevista no artigo 29, inciso 1 e 2 da Lei 82.13, na apuração dos salários de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição, que era do artigo 3º do parágrafo 2º da Lei 9.876 de 99. Aí o STJ determinou que ao segurado que ingressar no regime geral da Previdência Social até o dia anterior da publicação da lei, que foi 29 de 11 de 99, terá aí a possibilidade de rever seu benefício. Depois disso, aí eu não tenho mais a razão de ser. E os recursos repetitivos precedentes na questão obrigatória. O Código de Processo Civil de 2015, né, traz um arcabouço mais voltado para um sistema onde que teríamos um sistema como o LO, que é um sistema onde que temos os acordos vinculantes, como determina lá o artigo 927, inciso 3º, para que, uma vez que nós temos demandas repetitivas, assunção de competência, repercussão geral, súmulas, já temos aí os precedentes da observância obrigatória dos julgados para os juízes monocráticos, e também as cortes terão que seguirem para fins de unificarmos esses julgamentos e não surpresas mais como anteriormente. Também, gente, não é necessário requerer administrativamente a revisão para a vida toda. Eu não tenho essa necessidade, eu posso já fazer judicialmente. Inclusive o próprio STF, lá no tema 350 do STF, ele já entendeu e já classificou que, na hipótese de pretensão de revisão, de restabelecimento ou manutenção de benefícios anteriormente concedido, não necessariamente eu preciso passar para a via administrativa, a menos, né, que eu tenha alguma situação de uma questão inovadora, mas sim. Mas fora isso não, que é diferente da concessão do seu primeiro benefício, que obrigatoriamente você tem que fazer por vias administrativas. Mas no caso de revisão, não, e inclusive revisão dessa natureza. Você, para fazer essa revisão judicialmente, você vai precisar de uma cópia do processo, em que foi aí o processo administrativo que concedeu o seu benefício, que você pode conseguir através do sistema do meu INSS, ou então requerendo mesmo, e a carta de concessão com a memória de cálculos, para ver qual foi a forma que teve o cálculo, para ver se realmente você foi prejudicado ou não. Senão não tem como ter aí essa fonte de informação. Então, imprescindível que a gente tem que ter a cópia do processo administrativo do benefício e também a carta de concessão com memórias de cálculos para que possamos saber os documentos pessoais da pessoa, o comprovante de residência, procuração para um advogado para ser feito e um relatório de cálculo da renda mensal inicial obtida pelo próprio sistema. Então, qual que era o relatório de cálculo? Qual foi sua renda mensal inicial para ver se você foi prejudicado. Então, temos aí essa postura inicial. Outro grande tema que ficou sem ser resolvido, mas que de decisões que já vem sendo tomado pelo STJ, é a questão se há ou não decadência, correto? Então, assim, pelos temas que a gente tem lá já julgados no STJ, tanto temas repetitivos 966, 975, 975, já nos demonstra a questão pertinente sobre a decadência. Então, não seria diferente no revisional de decadência. Sendo que, pelo julgamento desse recurso especial de Santa Catarina,
não adentrou-se a questão da decadência dos 10 anos. Foi voltado para a discussão propriamente do mérito, mas por tendências jurisprudenciais já do STJ, que vem caminhando para erigir um equilíbrio financeiro e atuarial, com um argumento central aí do debate sobre prazos decadenciais de 10 anos, aplicável aos benefícios previdenciários, conforme já diz para vocês os temas 966 e 975, que tratam respectivamente desses mesmos direitos aí, do direito do melhor benefício para o contribuinte, a decadência incide sobre as questões. Então, hoje é entendível que seria aí do final inicia-se o período decadencial de 10 anos do momento em que você recebe o primeiro pagamento. E aí conta-se 10 anos. Não é do momento que você dá entrada, nem no momento que foi concedido. É no momento que você recebe o primeiro pagamento e conta-se 10 anos. Passaram 10 anos, infelizmente, não vai ter a possibilidade aí de você conseguir rever essas perdas que você teve. Agora, o melhor para você se calcular esses valores você tem uns sites que são sites fornecidos gratuitamente pela Receita, onde você pode fazer esses cálculos, e também tem uns sites pagos, mas é imprescindível que a gente faça esses cálculos, porque o cálculo é o que realmente vai nos posicionarmos sobre, de fato, se temos ou se não temos direito. Então, como eu disse para vocês, aquele caso no início de João, ou José, não sei qual foi o nome que eu dei, que tinha 20 anos, trabalhava no banco, e aí depois, o período todo de 94 para cá, foi que ele trabalhou como individual, então montou seu próprio negócio. Tem essa diferença, mas eu preciso saber se ele aposentou. Já não houve a decadência. Tá? Posteriormente, então, não tem como. Imagina um outro exemplo, por exemplo, no caso de uma outra pessoa, com outro contribuinte qualquer, que foi gerente comercial, por exemplo, de 10 anos, de 1987 a 1996, 10 anos. O seu salário sempre foi acima do teto, então ele contribuía com o teto durante 10 anos. Aí em 96 ele resolveu sair do trabalho e parou de contribuir, não contribuiu mais. Vendo que faltava pouco tempo para aposentar, faltava 5 anos, por exemplo, para a sua aposentadoria, então voltou a contribuir no teto. Tá? Então o que acontece? E se aposentou por idade em 2012, exemplo. Tá? Então que eu tenho tempo ainda, porque não houve decadência. Por ter poucas contribuições após 94, acabou que o valor da sua aposentadoria ficou abaixo. Porque pegou suas maiores contribuições, que foram poucas, mas foram a maior, mas quando faz a questão da divisão, passou a ter um salário em torno de R$ 2.334, o seu salário-benefício, porque foram um pouco período. Mas os 10 anos que essa pessoa tinha antes de 94, ela não somou aqui para esse benefício. Ela não se foi agregada aqui nesse benefício por conta desse prejuízo. Então, com a revisão, você pegando esses 10 anos, mais os outros que contribuíram, vai ter uma diferença do salário em torno de R$ 2.334, que ele vai praticamente dobrar para lá para 4.912, mais ou menos. Por quê? São 10 anos que não foram contabilizados. Isso dá uma diferença aí de em torno de R$ 150 mil. Então, é esse tipo de situação que a gente tem que fazer as contas e verificar. Então, tem muitos aí que estão implantados, estão aí dentro desse conceito para conseguir a revisão para a vida toda. Então, a revisão para a vida toda não é tão simples assim como a gente achava que todos poderiam galgar esse espaço, mas não necessariamente dentro dessa linha. Outra coisa, se por exemplo não constar no seu CNIS esses valores anteriores, você vai ter que fazer quase um serviço manual. Pegar as fichas e então somarem, ou então, se você mesmo tiver provas robustas, que são aqueles carnezinhos, você utilizá-los para que possa contabilizar. Se não tiver lá no seu CNIS. Se tiver, aí não tem presunção da veracidade, porque é fornecido pelo próprio órgão que terá que pagar. E se você faz o cálculo, você vendo que não teve nenhum resultado, não se encaixa em resultado, melhor você não fazer, porque realmente não tem razão dessa existência. Então, a revisão
para a vida toda, de fato seriam aqueles que contribuíram o maior período antes de 94. E ao aposentar, eles não tiveram esta somatória, ficaram em prejuízo na questão pertinente ao seu salário e benefício, porque não tiveram aí essa contagem tão preciosa. Então fica a dica, olha, a revisão para a vida toda são pessoas que apenas benefícios pré-reforma, antes da reforma, porque que possa se galgar, se você teve seu benefício depois da reforma, não há possibilidade. Também a data do início do benefício, você precisa que seja igual ou superior a 29/11. E também possui apenas os cálculos que eu quero contabilizar, que estão as contribuições antes de 94. Ali que tem que valer a pena, igual eu falei para vocês, do exemplo desse senhor que trabalhava num banco e depois passou a fazer trabalho se recolhendo o salário mínimo. Aposentadoria, desde que não houve o pedido, não há decadência, reivindicá-lo, como também o segundo caso, onde a pessoa contribuiu pouco período com salário no teto, teve um salário reduzido, mas se agregar com um maior período de 10 anos que antes de 94, será aí satisfeito a situação. Um grande polêmica que se temos, né, como já disse para vocês, é sobre a questão da decadência. Então, há uma decadência, então a gente tem que ficar atento também sobre essas questões de decadência. Esse aí, resumidamente, foi a questão da revisão do teto para toda a vida. Então, quem tem direito, na verdade, é quem tem maior número de contribuições antes de 94. Quem tem o maior número depois de 94 não tem o razão de fazer essa revisão, pois não vai ter sucesso, não vai ter nenhum objetivo. E também, se a pessoa teve muitas especialidades antes de 94, mas que são sempre voltadas para o mínimo, salário mínimo, seja um valor muito baixo, também não vai ter resultado pertinente daquilo que gostaria de almejar. É só mesmo quem teve o maior número de mensalidades, prestações da Previdência paga antes de 94 e que seja um valor significativo ou não no teto. A gente vai ficando por aqui, agradece imensamente aí a colaboração e a vontade de vocês estarem nesse canal com a gente e espero encontrá-lo em outras aulas falando sobre direito da Previdência. Muito obrigado e todos aí fiquem com a paz divina sempre. Amém.